As Santas Missões Redentoristas têm vários objetivos. Dentre eles, oferecer às paróquias e comunidades assistidas um tempo forte de evangelização, de formação bíblico-catequética, de vivência da fé, dinamismo missionário e reorganização da comunidade paroquial em pequenos setores missionários. Mas existem também na equipe missionária itinerante, que leva os religiosos à missão. E para conversar mais sobre essas equipes missionárias redentoristas, a missão itinerante, eu recebo o padre Denis Francisco Rosa Oliveira, missionário redentorista, meu confrade, coordenador geral das Santas Missões Redentoristas e representante dos grupos de estudos do Comina da CNBB. Boa tarde, padre Denis. Boa tarde, meu querido confrade padre Wellington. Quem faz aqui a cabeça da notícia, às vezes não tem tanta intimidade com o assunto. Isso é normal, uma vez que não são somente religiosos que trabalham na TV. Mas eu começo perguntando o que é Comina, para quem está acompanhando em casa. Comina é a Comissão Nacional das Missões Populares da CNBB. É uma comissão de estudos, de eventos voltados às missões. Certo. Padre, eu começo perguntando para o senhor o que são as missões redentoristas entendidas a partir do anseio, do ideal de Santo Afonso, uma vez que nessa semana nós estamos refletindo sobre a fundação, a consolidação e as atividades da congregação do Santíssimo Redentor. Segue aquele ideal de Santo Afonso, o redentorista que sai para evangelizar os pobres abandonados. Esse é o carisma nosso. Mas hoje, no nosso tempo, as Santas Missões, elas vêm para ser um auxílio a toda a igreja, a uma diocese particular, a uma paróquia necessitada, que vai, além da parte sacramental, vai também para o atendimento às pessoas, os doentes, as comunidades que precisam se reerguerem na fé, formar novas lideranças, buscar os indiferentes da fé, apesar que sejam católicos, mas são indiferentes. Então, as missões redentoristas, como qualquer outra missão popular, tem como motivação animar a comunidade paroquial, animar a paróquia, ajudar a paróquia a se tornar uma rede de comunidades em que ela seja mais fervorosa, entrando também na dinâmica da fé. E nós redentoristas, que temos um método peculiar, também temos, com muita alegria, as pregações querigmáticas, o anúncio da palavra, o anúncio do evangelho, o testemunho deixado pelas comunidades apostólicas. Perfeito. Padre, e como surgem as missões redentoristas ou as missões itinerantes? As missões redentoristas, elas, dependendo de qual província, elas surgem a partir de pedidos dos párocos. Por exemplo, nós, da província de São Paulo, Minas e Bahia, os párocos entram em contato já com alguns confrades que já conhecem, ou também em nossos endereços eletrônicos. A partir daí começa toda a negociação de umas santas missões. As outras unidades já tem alguns confrades que são determinados para as missões, mas assumem missão, aquela missão inserida. Vão até uma paróquia, fica ali por 3, 4 anos, com toda a bênção do senhor bispo, o apoio do clero, e ali alguns redentoristas permanecem reorganizando pastoralmente, sacramentalmente a paróquia. Então, nós, redentoristas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, nesta nova configuração, formamos 4 equipes de missão.
Então, nós temos nossos endereços eletrônicos, telefones, tem no portal a12.com, por exemplo, /missões, um lugar especial para fazer o pedido das Santas Missões, e ali também tem tudo bem descrito como que funcionam as Santas Missões, sua pedagogia, etc. Padre, e como é que as pessoas podem entender o que é uma missão? Porque quando a gente fala da missão, ela pode ser tanto entendida ali a partir do dado da palavra de Deus, né? Da missão que o próprio Jesus recebe do Pai e que ele cumpre ao longo da sua vida, assim como nós somos chamados a fazê-lo. Mas quando a gente fala de missão itinerante ou de missão redentorista, o que nós estamos dizendo especificamente? A igreja em si nasceu de uma missão. Ser cristão é ser um missionário, vamos dizer assim. O anúncio apostólico começou com a divulgação do evangelho em todos os lugares. Pela força dos evangelhos, a palavra de Jesus, a mensagem dele. Então, a igreja em si está no seu sangue, ela, em sua essência, é missionária. É o que a gente vê no documento de Aparecida, que resume tudo muito bem. E a missão redentorista vem deste ideal querigmático, do anúncio, querer levar as pessoas na comunidade, na paróquia, a assumirem a sua fé. Ao assumir a sua fé, você está assumindo o seu batismo. O batismo em si é um chamamento à missão. É o nosso comprometimento à comunidade na qual se pertence agora e também pela fé que professa em Jesus, na Santíssima Trindade. Na igreja, você se torna um missionário, uma missionária. Então, nós redentoristas também vem ser catequéticos nesse sentido de levar as pessoas ao seu conhecimento da fé, de que elas são missionárias, que elas não podem ficar apartadas da comunidade, ou indiferentes, ou eu vou lá de vez em quando e pronto, a mim me basta. Então, pela fé cristã que a pessoa professa, ela em si é missionária, em casa, na catequese, ou numa novena de Natal que promove, que estamos aí próximo, né? Um terço que reza, é um anúncio, é um jeito de ser missionário, de ser missionária. Mas a gente vem com uma bagagem maior, com um jeito próprio, especial, redentorista, popular, de escutar, ver, escutar, agir, trabalhar e abraçar a proposta que o pároco também deseja, a comunidade deseja, e assim transformar aquela paróquia, aquela comunidade no espírito missionário. Nós podemos dizer que boa parte do nosso país já recebeu as missões redentoristas itinerantes, padre? Nossa! Olha, eu estou nas Santas Missões há 7 anos. Eu já preguei mais de 30 paróquias às Santas Missões. Em Goiás mesmo, me recordo agora das Santas Missões em 2018, se eu não me engano, 2018. Acho que é isso, 2018. Isso mesmo. Foi uma missão muito gostosa nos municípios e nós fizemos aí um levame de vários missionários redentoristas, padres, irmãos e leigos missionários redentoristas também que trabalham conosco. Então, acredito que muitas missões. Só em 2017, por ocasião dos 300 anos da pesca da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a pesca milagrosa, nós realizamos em Aparecida, em 6 meses, missões em 18 paróquias, em 6 meses. Agora imagina, nesses 115 anos de santas missões redentoristas, desde os primeiros confrades alemães, em 1894, cuja primeira missão iniciou-se no ano seguinte, eles falando em alemão, foram lá, aquele português meio rasgado, foram lá fazer missão, e de lá para cá, quantas santas missões. Olha, Padre Wellington, eu acredito que muitas paróquias no Brasil já receberam as santas missões, sobretudo
por esses nossos nobres confrades, guerreiros, missionários que exploraram tanto. Me faz recordar que também em 1968, a Grandes Santas Missões Redentoristas em toda a capital paranaense, Curitiba, organizada pelo nosso falecido Padre Copete. Imagina, a cidade de Curitiba, toda a cidade que recebeu também as Santas Missões naquela década. Isso a gente pode também olhar para o passado aí dessas grandes missões, né? Desses grandes movimentos. Qual hoje é o maior desafio para a missão redentorista itinerante e principalmente olhando aí para o futuro, padre? Bem, temos que assumir, evidentemente, que o maior desafio de hoje para as santas missões acontecerem numa paróquia é, de fato, o contexto de pandemia, em que as pessoas não podem se envolverem tanto na comunidade, fazendo aglomerações. Mas, graças a Deus, isso está cessando. Mas esse não é o bicho-papão das santas missões. O medo. O maior desafio é a pessoa se abrir. É um indiferentismo na comunidade, é um indiferentismo na família, é um indiferentismo na cidade. Porque as santas missões, querendo ou não, elas fazem acontecer um trabalho de mutirão de pessoas. Então, as pessoas têm que deixar o comodismo. E elas também têm que se abrirem. Então, é um trabalho que entra na intimidade da pessoa, em sua casa, onde vai acontecer a oração, tem o processo de divulgação. Mas eu acredito, Padre Wellington, que quando o pároco, que é o pastor, que conhece a realidade paroquial da comunidade, do bairro, conhece bem o seu povo, incentiva, divulga, propaga, fala o que é missão. Durante um tempo, um processo na paróquia, as santas missões acontecem tranquilamente. Entramos por várias vezes em condomínios fechados e as santas missões aconteceram. Eu acho que também é a capacitação e a formação de líderes, pessoas na comunidade que possam utilizar uma linguagem, vamos dizer assim, mais ampla, mais plural, para chegar nas pessoas, também para comunicarem, anunciarem sobre as santas missões. Hoje, o maior desafio, até para os meios de comunicação, é sobre a pluralidade da fala. Então, tem que ter muita tranquilidade, um jeito próprio de falar, mas o jeito bonito de ser cristão é a alegria do evangelho estampado na gente, quando a gente quer ser missionário e ser missionária. Então, é um grande desafio, um indiferentismo. Tem essa pandemia, que logo vai cessar, se Deus quiser, mas um pároco fazendo o pedido das santas missões, conhecendo muito bem, em primeiro lugar, o apoio dele é essencial. Agora, lembrando aí do processo, né? Porque a missão tem momentos de pré-missão, da missão propriamente dita e da pós-missão. Fala um pouco para as pessoas compreenderem, porque muitas vezes as pessoas só lembram do momento mais forte, né? E sendo que a missão ela continua ali em outros momentos. Bem, confesso, em primeiro lugar, que eu estou com saudades de pregar as santas missões com aquele jeitão nosso, popular. As missões começam assim, o pároco faz o pedido, então vai um missionário redentorista lá fazer uma análise social e pastoral da paróquia, faz um relatório, traz para as equipes, a gente nomeia um coordenador das santas missões. E através dele, a gente consegue, então, agendar as santas missões no ano seguinte e começar os trabalhos. O primeiro trabalho, então, se chama a primeira fase, que é a fase do anúncio. Então, alguns líderes da comunidade, pessoas que já conhecem bem as comunidades, as famílias, começam a divulgar as santas missões, dizendo que alguém passará naquela rua para coletar alguns dados dentro da Lei de Proteção de Dados atualizada no Brasil, obviamente, que é exclusivamente para o serviço da Igreja Católica, com toda a proteção de dados. São alguns dados necessários para o cadastramento da família
que participará do grupo de oração daquele bairro. Isso não se torna nem eletrônico, causando algum certo risco. E depois dessa fase, a gente vai unir, então, 10 a 15 famílias que, durante 2, 3 meses, rezarão em casas, em suas casas, em suas famílias, que já é a missão da família, missão nas famílias. Então, com um livro catequético de oração bíblica e também, claro, para aquecer a fé, as famílias rezam durante esse tempo. Pois essa segunda fase virá então, de fato, a terceira fase, que é a fase da missão de evangelização. É a presença dos missionários redentoristas em todas as comunidades, com pregações querigmáticas, que são o anúncio da fé sobre Deus, Jesus Cristo, a igreja, batismo, a doutrina da Igreja Católica, e também um atendimento mais carinhoso, um atendimento especial a todas as pessoas, de manhã, à tarde e à noite, e a igreja sempre aberta para a adoração do Santíssimo, oração de bênçãos e por aí vai. E fora que nós temos os momentos da fé pública, com procissões, procissão da luz, com as velas nas mãos, a procissão com o marco das Santas Missões Redentoristas, que é, de fato, o cruzeiro, procissão com a criançada, a garotada, encontros com a juventude, visitas nas escolas, as escolas que estão abertas, para que a gente possa entrar e não falar apenas de Deus, mas dos valores humanos. E também o que é a religião em si, que é uma cultura que está em toda a humanidade. Mas o nosso objetivo é falar sobre valores humanos, sem proselitismo religioso algum, porque nisso nem pode, obviamente. Então, as Santas Missões se tornam essenciais para a fé cristã e, ao mesmo tempo, ajuda a comunidade a se encontrar, se reavivar e formar muitas amizades, vizinho conhecendo vizinho, promovendo esse conhecimento, faz com que o outro esteja protegido. Eu conheço o meu vizinho agora porque eu o encontrei nas orações das missões, e assim faz amizades, promove a vida, promove a comunidade e toda a sociedade. Então essas são as 3 principais fases. Depois, Padre Wellington, para terminar aqui, tem a fase da missão continuada, a missão da perseverança, em que nós redentoristas somos chamados novamente pelo pároco para continuarmos as missões através de formações específicas que são do desejo do pároco, também como uma formação missionária dentro do Espírito, em comunhão com a CNBB também. Agora, Denis, como é que ficou as missões, como ficaram as missões diante desse cenário da pandemia? Uma vez que nós vimos que muita coisa foi afetada em cheio por conta da pandemia. Inclusive, eu queria que você dissesse dessa experiência que a gente estava comentando antes da entrevista, né? Aí onde você mora, o motivo pelo qual você está aí, uma vez que também é o desdobramento dessa situação pandêmica que o nosso mundo vive, né? Boa pergunta, legal, isso ajuda. Eu faço memória aqui da frase de São Clemente Maria Hofbauer, nosso confrade santo. Ele dizia assim: evangelizar de modo sempre novo. Essa frase casa muito com a realidade em que ele viveu, tempos de guerra, de conflitos na Europa, e eu trago para nós, nesse tempo de pandemia, em que todos estivemos mais fechados, confinados, e por aí vai os trabalhos parados. E com isso, não tem pedido de santas missões. E evangelizar de modo sempre novo, frente aos sinais dos tempos, a equipe missionária que estava em Curvelo, no Santuário Basílica de São Geraldo, passou então para a cidade de Monjolos, assumindo a paróquia Nossa Senhora da Conceição e assumindo a paróquia de Santo Hipólito, na cidade de Santo Hipólito, aqui em Minas Gerais, pertencentes à Arquidiocese de Diamantina, cujo arcebispo é Dom Darcy,
o mesmo Dom Darcy que fez o pedido para nós, para assumirmos essas duas paróquias, realizando aqui uma missão inserida, utilizando o nosso princípio das santas missões e carisma da congregação redentorista, em comunhão com a arquidiocese e o clero no projeto de pastoral. Então, nós estamos assumindo uma missão de inserção, trabalhando na manutenção típica de uma paróquia, mas, ao mesmo tempo, já começando com formações, encontros, capacitações missionárias e, quiçá, daqui a um tempo, quem sabe no mês de janeiro, a gente já começa com o trabalho das Santas Missões, com o nosso jeito. Mas chegamos aqui no dia 3 de setembro. Há 15 dias, nós 4 redentoristas, o padre Sebastião, que é o pároco, o padre Alessandro, o irmão Domingos e eu, já fizemos, num dia de sábado, visitas a mais de 90 famílias dentro de um distrito de uma das nossas paróquias, o distrito de Nossa Senhora da Glória, banhado ao lado do Rio das Velhas, que deságua no São Francisco. Então, nós estamos fazendo missão de visitação ao encontro das famílias, e isso tem causado já um efeito, e a gente vê que o povo está vivo, está presente, participante, e nos quer cada vez mais presente. Todo dia a gente recebe aqui em casa um bolo, ovos caipira, frango caipira, um carinho do povo que é manifestado a gente. Então, a gente também se sente evangelizado com esse povo. E agora, durante esse tempo, então, a equipe das missões assume essa paróquia de modo provisório. De modo provisório. Nós temos um contrato por 3 anos com a arquidiocese. Chegando ao fim do contrato, vamos ver o que pode acontecer, mas acredito que a gente deva voltar com o nosso projeto primordial, que é uma equipe missionária itinerante, porque pedidos estão chegando. Na semana que vem, eu já vou fazer uma pequena propaganda para nós, segunda-feira que vem estaremos as 4 equipes missionárias reunidas no bairro da Pedrinha, em nossa Casa Vila Santo Afonso, município de Guaratinguetá, São Paulo, para a realização de nossa novembrada, uma semana e meia de estudos, retiro e estudos missionários. E ali nós vamos ver como é que está o nosso projeto, nosso ideal, porque trabalhamos muito durante esse tempo de pandemia para revigorar e sempre atualizar o nosso método das Santas Missões, sem perder aquilo que é essencial e próprio nosso. Mas dar uma resposta nova aos párocos que estão desejosos com o nosso trabalho, sobretudo pós-pandemia. A gente já traz essa palavra, né? Pós-pandemia, o que é uma igreja pós-pandemia, uma igreja missionária pós-pandemia, uma comunidade pós-pandemia. A gente vê que os meios de comunicação estão pós-pandêmicos, vamos dizer assim, tudo online, ao vivo, à distância. Então a gente está aprendendo, a gente está vivo. E então, nas Santas Missões acontecem isso. E no fim de semana próximo, então nós estaremos com a Romaria das Santas Missões Redentoristas no Santuário Basílica de Nossa Senhora Aparecida, missa transmitida pela TV, não sei que essa coligação que tem a TV Pai Eterno com a TV Aparecida, mas a gente sempre está junto, como missionários redentoristas, irmãos confrades. Então, nós redentoristas estamos atualizados, estudando e aí prontos para assumir as Santas Missões pós-pandemia e todos os seus desafios. Agora eu pergunto, como é que está a chegada dos pedidos? Já tem muito pedido ou ainda não tem chegado pedidos? Como é que é feita a análise de urgência dos pedidos? Como eu sou um dos coordenadores gerais, então na minha mão, esse ano aqui, ou melhor, nesse semestre, já chegaram 4 pedidos. E também tem as equipes missionárias de Araraquara, São João do Boa Vista. Nós temos pedidos lá, chegam assim em torno de 15, porque ainda nós temos que dar conta de 8 Santas Missões que foram iniciadas em 2019 e por conta da pandemia que começou fortemente no Brasil no mês de março, então as missões foram assim paralisadas. E agora, tendo contato novamente com os párocos,
e eles estão animados, não, queremos as Santas Missões, vamos assumir e podem voltar e a gente pode adquirir até um novo projeto, assim, para a gente realizar as Santas Missões. São vários pedidos e a messe é pouca, ou a messe é grande, os operários aqui são poucos e a gente dá conta. Tem novos redentoristas aí, professos, adentrando nosso projeto, juntamente com os governos provinciais, e vamos assumir aí esses pedidos que chegam. E pode mandar pedidos aí, se Deus quiser a gente coloca a nossa lista e a gente vai atendendo aos poucos. Aí já existe uma lista por exemplo, para os próximos anos, cerca de quantas missões podem ser realizadas por ano em condições normais? Depende muito do tamanho da paróquia, mas assim, geralmente a gente assume 10 missões por ano, subdivididas entre as equipes missionárias. Às vezes tem paróquia que é grande. Vou citar, por exemplo, a Basílica de Nossa Senhora de Patrocínio na cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro. Lá em Sacramento, nós vamos precisar de mais ou menos 20 missionários redentoristas e também com apoio de leigos para a realização das Santas Missões. E ali as 3 equipes atuarão. Então, que é uma missão grande, são mais de 40 comunidades. Aí já é uma missão, vamos dizer assim, para um mês. Depois tem as paróquias pequenas, que a gente já vai escalando, fazendo dentro do calendário. Então, acredito que nós já temos missões novamente até para 2023. Mas os pedidos que vão chegando, a gente vai colocando também como emergência, dependendo da realidade da paróquia, qual é o objetivo que o pároco deseja. Então, a gente vai se organizando conforme o planejamento das Santas Missões, também conforme o planejamento paroquial, do jeito que o pároco apresenta para nós os pedidos. Então, tem muitas missões até 2023. Eu faço ideia que devam chegar muitos pedidos mesmo. Agora, Padre Denis, a gente que também é missionário e já partilhou um pouco das histórias dos nossos missionários que nos precederam, aqueles que registraram suas participações, né? Eu queria perguntar, tem alguma história missionária que lhe marcou, digamos assim, de modo a guardar na memória com o senhor ou com outro missionário, para que as pessoas possam ter ideia de outros momentos, é claro, não somente aqueles planejados, não somente aqueles já esperados nas missões? São inúmeras histórias. Olha, me pegou aqui. Tem aquelas que são marcantes. Eu trabalho muito com a criançada nas missões, na famosa missãozinha. Aí um dia eu estava falando sobre a oração. E quando eu estava falando, olha, alguém aqui sabe rezar o Pai Nosso? Aí um menininho, padre, eu sei rezar. Então começa aí. Pai Nosso que está no céu, abriu bem os braços assim, bonitinho, né? Ele deveria ter uns 8 anos. Pai Nosso que está no céu. Falei, peraí, filho. Por que a gente reza, quando a gente reza, levanta os braços para o céu? Aí ele parou, pensou, criança é ligeira. Padre, é porque quando a gente reza, Deus abre os braços e vem abraçar a gente. Aí eu continuei falando sobre a oração, que a oração é como se fosse um abraço de Deus em nós, um jeito que Deus faz para a gente estar pertinho da gente. Então esse é um fato que me marcou, com umas crianças e um menininho aí dando uma resposta que, vamos dizer assim, de fato, além de ser catequete, mas assim, tão inusitada, mas mostra a pequenez do reino ali na frente do missionário. E a gente, às vezes, pode ser tão sábio de tantas coisas que a gente aprende, mas uma criança dá uma catequese simples que tem seu grande valor. Também tem uma história que aconteceu, que o povo de Goiás vai lembrar, o povo de Trindade, do padre Galvão, padre Rubem M. Galvão, que sempre solta a procissão do Divino Pai Eterno na Romaria. Padre Galvão, nós estávamos indo
num ônibus com os noviços de Tietê, a equipe morava lá na época, aí saiu um ônibus para a cidade de Carangola, na diocese de Caratinga. E aí nós éramos ali no ônibus umas quase 50 pessoas, confrades, seminaristas. E aí, antes de chegar no posto onde a gente queria almoçar e ao toalete, aí o Padre Galvão foi nas missões, ele tinha 90 anos. Hoje ele está com 97. Firme, forte, lúcido, celebra a missa, prega. Ele estava com 90 anos. Então, ele levantou com toda aquela dificuldade, o ônibus circulando, foi passando em banco, seminarista dormindo, aí ele tenta atravessar as pernas, isso, com toda dificuldade, ele gastando aí uns 5 minutos para chegar lá no banheiro do ônibus. Na hora que ele usa lá, que ele volta com toda aquela dificuldade, 90, sozinho, porque não pode ajudá-lo, não. Eu não gosto. Na hora que ele senta no banco, o ônibus entra no posto pra gente almoçar e também usar o banheiro de lá. Ele ficou louco, nervoso, de raiva. Então, são coisas que acontecem, que marcam em nossa vida, que a gente nunca vai esquecer. Eu vou contar uma história de uma missão que eu participei quando ainda estava no noviciado. Nós fomos com a equipe de Tietê para a cidade de Vera Cruz, próximo a Marília, em São Paulo. E na época quem coordenou a missão foi o saudoso padre Libardi. E eu fui trabalhar com o padre Werner, e num setor chamado Lorenzetti. Depois das missões ali no setor, nós fomos todos então para a Matriz, o Santuário Sagrado Coração de Jesus. E no final daquela missão, o padre Werner ficou designado para fazer a pregação do cruzeiro. E aí ele falou, olha, os missionários gostaram muito de você, mas vão embora. O povo, mas nós resolvemos deixar aqui um missionário. E o povo do Lorenzetti falou assim, é o Wellington. Aí ele começou, ele é alto, o povo, é o Wellington. Ele é magro, é o Wellington. Ele, não, gente, é o cruzeiro que vai ficar aqui. Eu ficou bravo, né? Porque era o ritmo de contar as características do cruzeiro, mas na época eu era fininho, né? Então ele ia falando e o povo, é o Wellington. E ele, não, é o cruzeiro. Então tá aí, eu acho que são histórias que vão sendo colecionadas a cada missão que vai sendo pregada, né, Denis? Fatos pitorescos. A experiência missionária promove isso, né? A gente pode ver, as cartas apostólicas de São Paulo Apóstolo, são muitas delas ali, fatos pitorescos, fatos que aconteceram na vida dele, que ficaram tão marcados na comunidade, e São Paulo resolveu escrever, e também seus continuadores, são fatos pitorescos da vida de um missionário. Pois é, agora eu queria perguntar uma coisa, já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu acho importante destacar isso. A participação do leigo na missão redentorista. Eu queria que o senhor pudesse explicar para quem está em casa que quem prega a missão não são somente os padres, não é mesmo? Assim, nós temos, vou falar de maneira bem particular, daqui da província do Rio de Janeiro, e também da província da Bahia, que é muito forte, nós temos a atuação de missionários leigos. São homens e mulheres de família, de comunidades, consagrados na comunidade e também capacitados por nós, sedentoristas, que são nossos auxiliares nas missões. Muitos deles são professores, outros advogados, pessoas de que tem uma função muito importante na sociedade e que, de alguma maneira, nos associam ali com a congregação, com o nosso trabalho de missão, e são como colaboradores, vão como colaboradores na catequese, na ajuda social, e isso acontece nas comunidades, uma ajuda social, nas visitas, nos encontros, nas escolas. Tem a Jumire, que é a Juventude Missionária Redentorista, que ajuda também, participa nos encontros com as crianças,
com a juventude nas escolas, porque eles são jovens, eles sabem como é que é a vida de um estudante. Então, a presença de leigos nas nossas missões são muito importantes e a gente acha isso tão louvável que a gente faz uma amizade, uma parceria muito legal e também ter o estudo da espiritualidade da congregação redentorista para eles. Tá certo. Padre Denis, muito obrigado pela nossa conversa, né? Agradeço a oportunidade e desde já aí um forte abraço. E eu queria que o senhor deixasse sua mensagem, né? Para quem está nos acompanhando, afinal de contas, para quem imagina que missão redentorista é coisa do passado, ela está tão viva quanto a realidade da evangelização da igreja, né? Sim, eu animo a você, meu irmão, minha irmã, que é uma pessoa da fé católica, que é cristão, que tem sua comunidade, tem sua família. Nunca deixar morrer, apagar a vela acesa, que desde o seu batismo, aquela vela acesa, representa a sua vida, a luz de Jesus ali em você. Nunca deixe apagar essa vela, sempre acesa como alguém especial para Deus e que ao mesmo tempo é especial para a comunidade que te recebe como uma pessoa batizada, que recebe em Jesus, comunidade de salvação. Seja você um missionário, uma missionária na sua comunidade, seja uma pessoa viva do Evangelho, que esse Evangelho se torne luz para outras pessoas. Um gesto simples que você faça pode marcar tanto o Evangelho, pode marcar tanto Jesus ali, que é uma coisa que nunca vai se acabar. Somos uma igreja em saída, uma igreja missionária. Então, procure de alguma forma colaborar com Jesus, colaborar com sua igreja, colaborar com sua comunidade no ensinamento de Cristo, continuando seus passos e sendo luz na sua própria família e na sua fé. Meu abraço a todos vocês, meu abraço à equipe da TV Pai Eterno, aos associados da AFIP, que é uma obra de evangelização missionária, ao nosso Divino Pai Eterno, nosso Deus Trindade, e ao mesmo tempo um meu tchau, e eu estou com saudade da Romaria, 6 anos eu ajudei aí, estou com saudade da Romaria, meu abraço a todos vocês, confrades, e esta equipe maravilhosa que assume essa missão da fé através dos meios de comunicação. Obrigado. Valeu. Ó, Denis, Trindade não mudou de lugar não, viu? Fica no mesmo lugarzinho, você já conhece o caminho, pode voltar, tá? Vou voltar cantando, sou Romeiro que caminha. Isso mesmo. Um abraço. Abraço, obrigado, tchau. Fique com Deus, tchau.